Hoje é dia de craque no canal. Alex o Maestro, aquele que encantou por onde passou. Cruzeiro, Palmeiras e muito mais. O homem jogava fácil. A resenha com ele no Charla Podcast tá pesada, cheia de histórias de bastidores e muita bola. Então já sabe, né? Se inscreve no canal pra não perder nenhum corte insano e bora pro vídeo. Todo mundo fala assim, das maiores injustiças da história do futebol é o Alex não ter jogado uma Copa. Sim. Mano, até hoje tu nunca perguntou pro Filipão? Perguntei, pô. Escrevi um livro, escrevi minha biografia. Na biografia a gente entrevistou o Filipão. Marcos Eduardo Neves escreveu a biografia. Pô, isso é muito louco, Sim. hein? Na época, a gente escolheu personagens pra falar no livro a respeito da minha história. E uma das passagens é 2002. E a gente entrevista o Felipe. Felipe foi muito solícito, ele respondeu todas as perguntas. E a resposta é uma resposta simples. Eu sou o treinador, eu tinha opção A, opção B, opção C. Eu tinha que escolher. E infelizmente o Alex não estava dentro. Mas ele Opção tu era técnica. o cara de confiança dele no Palmeiras, Então, cara. vamos lá pra esse negócio de... Não, isso é Mano. legal, porque o olhar Fique da fora. o olhar muitas vezes não é verdadeiro. Eu não era homem de confiança do Filipão no Palmeiras. Eu não fui contratado pro Palmeiras pelo Filipão. Eu fui contratado pelo Palmeiras numa lista do Tele. Eu chego no Palmeiras antes do Filipão. Então aí já surge uma dúvida. Se o Felipe vem, ele pediria minha contratação? Não sei. Jamais vamos saber dessa resposta. Então esse é o primeiro ponto. No meu período de Palmeiras, de 97 a 2000, quando eu fui treinado pelo Felipe, eu sempre tive que provar pro Felipe que eu tinha condição de jogar. Ah, é? Sempre. Então assim, 98 eu Como é que faço... a gente vê de fora as coisas, né? Por isso. Por exemplo, 98 eu quase vou parar no Botafogo. 98. É, pô. 98. Meu Deus do céu. Vamos de novo, vamos lembrar. Por isso que é importante a gente voltar nas histórias. O brasileiro joga no segundo semestre de 97. Eu jogo um brasileiro de classificação muito bom e jogo uma fase decisiva meia boca, irregular. Eu começo o segundo semestre de 98, eu vou super irregular. Dos títulos que eu participei, o único que eu não fui participação decisiva, importante, foi a Copa do Brasil de 98. Eu faço um gol contra o Ceará, um dia que a gente goleia o Ceará aqui em São Paulo. Esse meu gol não muda nada na conquista. Sem esse gol, o Palmeiras conquistaria. Sem mim, o Palmeiras conquistaria o título. Nas outras conquistas, eu tudo tive participação importante. Eu tive jogos decisivos. A minha participação realmente foi efetiva. Quando acaba a Copa do Brasil, vamos lembrar, tinha aquele período que os clubes iam para Europa. Tinha um período de férias ali. Que era bem maneiro, inclusive. Que aí começava o brasileiro de novo. Nesse período de 98, a gente ganha a Copa do Brasil. O Filipão dá uns dias de folga. Nós vamos pro Nordeste fazer um amistoso. E voltamos para começar uma intertemporada no interior de Goiás, em Caldas Novas. Meu primeiro dia de treino, eu vou inventar de fazer uma graça na frente do Clebão. O Clebão me joga lá na tela. Clebão, 3 metros de altura. Gigante. E eu me machuco e não participo dessa intertemporada. E nisso ele já tinha contratado o Arilson. O Darcy tinha feito um gol importante na Copa do Brasil contra o Santos. O Jackson estava vindo do esporte na seleção brasileira. Destaque. E eu tinha Marquinhos, um meia, que era do São Paulo. E eu fui atropelando um por um, mostrando que eu podia jogar. Então, quando que eu me torno homem de confiança do Filipão? No último ano, em 2000, quando eu já tinha provado durante 2 anos que eu podia jogar. Então, assim, não é que eu fui aos poucos mostrando pra ele a minha condição. Aí ele vai embora pro Cruzeiro, assume a seleção e eu vou participando com ele. Qual era a minha participação com ele? Ia no jogo da eliminatória, jogava. Então, assim, essa era a minha relação com o Felipe. Então não era uma parada assim, ele era o jogador você era o jogador dos sonhos dele, talvez não. Talvez não fosse. Mesmo você dando Talvez não fosse, títulos. porque se a gente analisar, como eu já fiz, porque uma coisa que eu gosto muito é de estudar futebol, e a primeira coisa que eu fiz foi estudar a minha carreira, aonde eu realmente funcionei e aonde eu não funcionei. E por que eu funcionei e por que não funcionou? É que no meu período de Palmeiras, se você pegar entre 97 e 99, a substituição padrão era a minha saída. Eu saía. Ou abria o time com um atacante, ou fechava o time com um volante. Era padrão.
Então eu já sabia. Minuto 20, segundo tempo, subi a placa, saiu 10. E Cantarelli, eu sou campeão da Mercosul, artilheiro da Mercosul, com a número 20. Porque Não era 10. eu sou um dos últimos registrados para a competição. Porque nessa lesão que eu tive em Caldas Novas, surge a ideia do empréstimo pro Botafogo. Aí eu falei, não, pro Botafogo eu não vou. Se eu não vingar no Palmeiras, que eu tinha 1 ano de Palmeiras, se eu não vingar no Palmeiras, eu volto pro Curitiba e vou jogar no Curitiba. Ou vou pro outro clube. Botafogo eu não vou. E não era nada contra o Botafogo. Era mais para afirmar a história de que eu tinha que ficar no Palmeiras e fazer a coisa acontecer no Palmeiras. E assim que foi a caminhada. Então, quando chega 2002, ele faz a escolha dele. Qual é o mais louco dessa história? Que entre 98, quando acaba a Copa da França, e 2002, que é a convocação final, se colocar em percentual aí, eu devo ter participado de 70% das convocações. Aí vai vir gente que vai falar assim, pô, mas o Alex jogou mal nesse período. Joguei. É óbvio que eu joguei, mas eu também joguei bem. Sim, pô. Por quê? Porque você vai jogar bem e jogar mal se você estiver envolvido dentro do contexto. Se você não estiver envolvido, não tem como você jogar ou não jogar. Você não tá. E aí tem um famoso jogo da Islândia, que eu não tô enganado, foi em Campo Grande. A gente joga contra a Islândia. Porque é amistoso também. Amistoso. Brasil e Islândia em Campo Grande. E ele me chama... Essa Copa. Ele me chama e fala assim, eu já te conheço, não, você se jogar vai jogar pouco, eu vou colocar a rapaziada aqui, eu preciso ver de perto. A rapaziada é Kaká, Anderson Polga, Gilberto Silva. Eles surgem para a Copa do Mundo nesse jogo da Islândia. Aí, todo mundo faz gol, o Kaká faz gol, o Anderson Polga faz gol, o Gilberto Silva faz gol, o Kleberson faz gol. E eu lembro, o Kleberson era meu parceiro de quarto, o Felipe vai no quarto, me tira do quarto para conversar com o Kleberson, depois tira o Kleberson para conversar comigo. Então, assim, no final, quando o Djalma tem o problema com o Irureta lá, o treinador dele, na minha cabeça, falei, eu vou à Copa, achava que a briga era com o Djalma, mas pelo visto, por essa situação do Djalma, talvez ele não vá. Então aí você tem e no alguma final, chance de... Não, eu acreditava 100% que iria. Ainda tem o corte do Emerson. No corte do Emerson... Foi o Ricardinho. Foi o Ricardo. Mas aí, assim, de novo, a gente não pode separar e muitas vezes acontece isso. Quando sai a convocação, eu fico triste, eu não vou, eu fico mal. Minha mulher vira pra mim e fala assim, não, isso tudo passa, tem 2006, aquela coisa pra aliviar. E tem uma notícia boa pra te dar, eu tô grávida. Caraca. Falei, pô, maravilhoso. Então, saí do Palmeiras, rescindi, fizemos exames, o bebê tá tranquilo, fomos pra Bahia passar uma semana. Voltamos pra Curitiba, fomos fazer um exame. No exame, o nenê no útero, o bebê no útero tá morto. Tem que fazer uma curetagem, um aborto espontâneo. No aborto espontâneo, o Emerson é cortado, então se junta tudo. Então, quando o Emerson vai, o Ricardo vai, eu já não tô mais sabendo de nada. Sua prioridade minha é outra. preocupação era a minha esposa, como é que Puta, ela ia mas se que recuperar. momento, hein, Alex? Então, assim, a situação toda, ela acontece desse jeito. Então, eu tinha certeza que ia. Quando sai a convocação e eu não tô, eu meio que desligo porque eu volto a olhar pra família. Quando acontece esse aborto, aí eu falei, puta, agora eu vou ficar só aqui. Eu vou ver o jogo, eu vejo o jogo da Copa agora, depois que eu viro o treinador. Porque antes eu nunca tinha visto o jogo da Copa. Nunca tinha visto. É mesmo? O Kleberson jogou bem, o Ronaldo jogou bem. Falei, agora eu sei quem jogou bem, quem não jogou, por que jogou. Mas na época não, na época eu nem acompanhei nada. Mas foi uma parada que te... Muito, fiquei mal, pô. Fiquei mal pra caramba. Agora, Fiquei mal, tive que voltar pra Itália, resolver minha situação no... Tava um negócio chato também. Eu vou te contar uma história que é maravilhosa aqui. Aí eu entro numa loucura, eu comi um pote de sorvete, por exemplo, assim, vendo televisão. Pá. É mesmo? Eu engordei e fiquei gordão. Deprê. Eu pesava na época 73 quilos, eu me apresento na Itália com 81. Caralho. Aí o doutor tira a roupa e o Tafarel do meu lado, e o doutor falou assim, mas como vai jogar? Tá cheio de celulite, eu pareço uma gorda. Uma gorda cheia de celulite. Caraca. O cara falava assim pra mim, eu falei pro treinador, fica tranquilo, que agora eu tô com a cabeça boa, eu vou recuperar, eu vou treinar e recupero. Fiz a pré-temporada, recuperei meu peso, voltei pro... A hora que eu tava benzinho pra jogar, o Parma me chama e falou, vamos rescindir. Falei, beleza, não tem problema, volto pro Brasil, acabo indo pro Cruzeiro e a minha história vai.
Mas assim, no corte, na não ida pro Mundial, e depois o corte do Hermes e a ida do Ricardo, a ida do Ricardo, o corte do Hermes, a minha participação, ela, de olhar, de saber, ela era bem pequena. Bem E pequeno. você, quando reviu esses jogos do Brasil... Cara, que quando você relato, viu, né? Alex. Que Caraca, relato. mano. Pela primeira vez, você pensa assim, porque você vai ver o jogo, ele começa a Copa do Mundo com o Juninho, Juninho Paulista, mais sim. recuado ali, né? Sim. Aí, beleza, aí entende que não dá certo e parte para um Kleberson. Aí eu fico pensando, será que ele ia tentar isso com o Djalma ou com você? Porque, Cara, não porque tenho- não porque o tenho- Juninho também era um 10. Não tenho nem ideia. ofensivo, né? Juninho também, não tenho Porque aí nem ideia. ele Eu- chega no Kleberson, que era um segundo volante, depois. Mas ele tenta um meia de toque mais refinado aqui atrás, né? É porque assim, eu acho que o Kleberson, se você olhar o Kleberson do Atlético Paranaense, ele era um volante, mas um pouco mais à frente. Sim. O Kleberson do início de carreira, o Kleberson esse da Copa do Mundo, ele era um cara que tinha uma saúde absurda. Sim, e uma ele fazia. velocidade. Tanto que o gol do. Acho que é o segundo gol do Ronaldo. É ele que vem pelo vai lado. pelo lado direito. Que era o que ele fazia e fazia. Subida, né? E fazia muito bem. Depois ele mudou um pouquinho, virou realmente um segundo volante. Mas no início ele era um cara desse corredor. Como tinha o Edmilson ali atrás, acho que o Filipão queria um cara que saísse, né? E também para proteger o talento dos três, né? O talento dos três, porque os três. O Rivaldo talvez era o mais participativo no momento sem a bola. Era O Gaúcho e o Ronaldo eram menos. Até se você, ouvindo os próprios falarem, que o Felipe enchia o saco dos três para que eles participassem sem a bola, tanto que o gol, o Ronaldo faz um movimento que ele deve ter feito na vida 5 vezes, né? Que é perder a bola E e recupera, pressionar e recuperar. Perde pressão. E deu certo naquele dia. Então, assim, o porquê, os motivos, eu já conversei com vários, mas eu acho que era mais para proteger o talento e os caras eram mortais. Né? Os Eles três vão à frente. definir a Copa pra mim, né? E uma outra coisa que pouca gente fala, mas os dois laterais eram uns animais, né? Mas Os caras, fisicamente, os caras eram Monstro. brutais, né? seguravam O a ponta. ó. O Cafu Então- hoje, se treinar 15 dias, ele joga. O Roberto menos. Roberto Viano. Roberto já deu uma, né? O Roberto, o Roberto já fuma, já tem que dar uma segurada. O Roberto deve tá Mas comendo sorvete no sofá aí de vez em Roberto- quando. O Roberto tá parecendo eu quando voltei pro parque. Sem fumar, né? E o Cafu não, cara. O Cafu, se Cafu, treinar hoje... um monstro. O Cafu em 2002 era absurdo, assustador. Quantos gols fez na carreira? 424. Pra meia, cara. É foda. É um pouquinho, né? Porra! Eu tenho uma placa lá em casa que só o Pelé cara. e o Zico fizeram mais gol que eu na posição. Isso é um puta de um troféu, né? Porra! Com certeza. É um ser humano, eu sou o primeiro. Valeu demais por ter assistido até o final. Você é fera demais. Já aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa o like e comenta o que achou. Fique por dentro do canal e dos vídeos que saem sempre por aqui. Tem muito papo irado aqui no canal. Dá uma conferida nos outros vídeos, temos várias playlists com convidados mais que especiais. Corre lá e bora juntos nessa resenha.